Voltamos a falar sobre a situação envolvendo a ministra Marina Silva, que depois de ser destratada no Senado, ela participava de uma comissão, acabou abandonando a comissão, se retirando depois de ser ofendida pelo senador Plínio Valério, do PSDB, que disse que a ministra não merecia respeito. E o senador Marcos Rogério, que presidia a sessão, também pediu para que a ministra se colocasse no lugar dela. Uma frase machista, sexista, enfim, tudo aquilo que a gente, infelizmente, ainda vê aqui no nosso Brasil. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a Márcia Lopes, a ministra das Mulheres está conosco. Ministra, bem-vinda, boa tarde. A senhora que tem essa pasta, quero te ouvir como essas frases impactaram a senhora, ouvir essas frases ditas no Congresso Nacional a uma ministra de Estado, mas, sobretudo, a uma mulher brasileira. Boa tarde. Que assistem o canal UOL, boa tarde, Diego, Letícia, Ricardo, é um prazer estar aqui. E é claro que a primeira reação é de estarrecimento, não é? É de uma revolta, inclusive, assim, histórica. E esses dias, quando o presidente falava comigo, ele me disse: por que será que as coisas demoram tanto para mudar nesse país, não é? E é claro que tem temas tão polêmicos e tão difíceis como esse, não é? Essa agressão, esse machismo, esse absoluto desrespeito, não é? Que é, claro, histórico, é mundial. E aqui no Brasil, nós temos feito aí há muitos e muitos anos, eu me lembro desde muito antes da Lei Maria da Penha, há 30, 40 anos atrás, antes da Constituição de 88, quantas vezes nós fomos às ruas para exigir respeito, para exigir os direitos que são iguais, que sejam iguais para todas as mulheres e homens, que tenha equidade de gênero. E hoje, exatamente hoje, a gente assiste com estarrecimento essa crueldade cometida por parlamentares que deveriam ser exemplos para toda a população brasileira. Ministra, boa tarde, obrigado pela entrevista. Te pergunto uma coisa, além da nota de solidariedade que a senhora já fez e outros ministros e tudo, na prática, concretamente, o que o Ministério das Mulheres pode fazer em defesa da Marina Silva? A impressão que me dá que ela está numa luta solitária, que não tem apoio de lado nenhum, quase sozinha, já há décadas, há muito tempo lutando pela defesa do meio ambiente, dos povos originários. O que pode ser feito para que ela não se sinta tão sozinha? O que pode ser feito em defesa dela e da luta dela, concretamente? Bem, hoje mesmo, num grupo das ministras, eu sugeri que a gente se reúna enquanto 10 ministras do governo federal, para a gente discutir encaminhamentos muito concretos em relação a essa situação vivida pela ministra Marina, mas que pode ser vivida por cada uma de nós. E cada vez que há uma sabatina no Senado, enfim, já há mesmo esse temor de que vai haver desrespeito, vai haver discriminação. Estive outro dia no ato chamado pela deputada Célia Chacriabá e a Benedita da Silva e tantas deputadas federais, exatamente uma coletiva de imprensa para falar da violência política de gênero nos espaços públicos. E isso, claro, nós queremos transformar numa grande agenda nacional. Então, não só com a ministra Marina, mas neste caso, hoje eu tive, por exemplo, uma reunião muito emocionante com as mulheres quilombolas, uma de cada estado brasileiro, todas aqui do Fórum de Mulheres Quilombolas, retratando as suas realidades, retratando esse cotidiano de violência, de discriminação, quando elas estão aptas e prontas, preparadas para as lutas de uma agenda em todo o Brasil. 650 mil mulheres quilombolas no Brasil pedem apoio, pedem que os seus direitos sejam assegurados. E é exatamente isso, fazendo esse trabalho, essa articulação, esse diálogo com todas as mulheres desse país. Já pedi uma reunião na bancada feminina e feminista da Câmara, também do Senado,
vou me reunir com todas as prefeitas mulheres desse país, com as vereadoras, não é? Com as reitoras das universidades, com as mulheres catadoras de material reciclável, com as mulheres que vivem na rua, enfim, né? Com o conjunto das mulheres brasileiras, para a gente entender, escutar, denunciar e construir caminhos que mudem, não é, essa situação. Falei com vários ministros já que isso tem que ser tema, seja dos conteúdos de currículos escolares, seja dos profissionais de saúde quando atendem as mulheres, seja dos profissionais da assistência social quando recebem as mulheres nos CRAS, nos CREAS, seja com a segurança pública. Já combinei com a deputada Adriana Corsi, que é delegada, para reunirmos todas as delegadas mulheres do país, no sentido de pensarmos um plano exatamente disso que você fala, concreto, como fazer. Não são campanhas esporádicas que vai dar conta disso. Nós temos que tomar medidas mais radicais de mobilização, buscar mais parcerias, né? Tenho reunido os organismos da ONU, inclusive, pedindo que eles sejam parceiros também nessa luta contra todo tipo de discriminação em relação às mulheres brasileiras. E não brasileiras que vivem neste país, claro. Ministra, boa tarde. Uma dúvida, porque assim, esse congresso não tem nem pauta identitária, nem pauta ambiental como prioridade, né? Então, ainda acaba acontecendo isso tudo com a Marina, que é a mulher ambientalista. A sua pasta tem um peso social muito importante, muito relevante dentro dessas questões, mas existe falta de diálogo com o Congresso Nacional? Primeiro, que caminho que é esse para o Ministério conseguir dialogar melhor com o Congresso? E segundo, caminho para o Ministério dialogar também com as mulheres da direita, que estão no Congresso, ou da extrema-direita, porque as pautas femininas, elas não são iguais para todas as mulheres. Então, existe uma maneira que vocês estão trabalhando para trazer essas mulheres que estão num campo, um campo oposto, né? Em questões identitárias, enfim, para trazê-las junto para o diálogo? Não há dúvida. Inclusive, a primeira conversa que eu tive com a deputada Benedita da Silva, que até a semana passada coordenava a bancada feminina da Câmara Federal e que agora foi substituída pela deputada Jaque, foi exatamente nesse sentido. É preciso dialogar com todas as mulheres parlamentares da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas, das câmaras de vereadores do Brasil. E eu, tomando pé, né, aqui no Ministério das Leis, eu recebi uma mensagem que me chocou. Quando eu estava analisando algumas leis já aprovadas, outros projetos de leis em tramitação, quando veio a informação de uma assessora dizendo: você sabe que a palavra gênero não pode aparecer, nem gênero alimentício. Então, olha só, né, assim, a excrescência de uma situação dessa que nós encontramos. Então, o nosso trabalho é árduo, o nosso caminho não é fácil, né? É bastante complexo. Nós, inclusive, queremos dialogar também, né, obviamente, com as lideranças, com os homens, né, para que a gente tenha sucesso nas nossas investidas e que isso, mais uma vez, não seja taxado de que as mulheres choram, de que as mulheres se queixam, de que as mulheres reclamam e que deviam se conformar com isso, que deviam trabalhar mais, enfim, e assumir o seu lugar, como hoje o deputado teve a coragem de falar: ponha-se no seu lugar, para a ministra Marina. Isso é inconcebível. Então, é também isso, né? É um recado que a gente manda. Nós jamais vamos recuar da onde nós estamos. Nós queremos mais, nós queremos equidade de gênero, nós queremos todos os lugares onde nós podemos e queremos ter acesso. E esse é um processo, claro, pedagógico, é um processo educativo. Paulo Freire nos ensinou tanto, né? Quando, num dado momento, a gente já não podia nem mais falar da pedagogia, né, do Paulo Freire nos ensinando isso. Quando eu fui estudante, ele foi o nosso nome de turma, né, no curso de serviço social, porque a gente reconhecia, né, os ensinamentos dele. E é isso que o Brasil viveu em determinado tempo. Por isso que nós fomos para a Constituição de 88 e nós conseguimos grandes avanços, né?
nos acessos, na criação das secretarias, da política de mulheres, que nem existia. Então, é claro, a nossa legislação brasileira, ela é muito mais avançada do que tantas outras. Agora, é preciso que a gente continue tendo a mesma coragem da ministra Marina, num tema que é sempre tão complexo e que afeta tanto os interesses dos grandes, de uma grande elite brasileira. Outro dia, eu fui na cerimônia de abertura da Conferência Nacional de Meio Ambiente e foi muito bom, né, a ministra Marina dizer para mim, quando ela se referiu à minha chegada, que nós, né, as mulheres e o meio ambiente, tem muito trabalho a fazer. E é com esse espírito que nós estamos aqui. Dialogar, interagir com todas as políticas setoriais para que as mulheres lá na ponta, né, em todos os lugares desse país, sejam acolhidas, recebidas, sejam participativas em todas as dimensões da sua vida, da sua existência, dos seus desejos, dos seus sonhos. Tá certo. Ministra Márcia Lopes, obrigado por nos atender aqui no UOL. Um abraço para a senhora, bom trabalho, viu? Boa tarde. Eu é que agradeço. Muito obrigada, estou à disposição sempre. Valeu. Grande abraço.